Começando o Curva 1 especial desta sexta-feira, dia 20 de março de 2026, véspera de aniversário de Ayrton Senna da Silva. Se estivesse vivo, faria 66 anos. Então, uma data histórica neste sábado, dia 21, e o programa de hoje é mais que especial. A gente vai abordar o lado técnico de Ayrton Senna na Fórmula 1. Na verdade, desde o início no automobilismo, começando pelo kart, indo para a principal categoria do automobilismo mundial. Falar de Ayrton Senna é falar de automobilismo brasileiro, falar de automobilismo mundial. Ao meu lado, Ana Maria Rocha, mais uma vez, social media dos canais de O Tempo. E aí, Ana, tudo jóia? Beleza? Jóia. Mais uma vez aqui, hein? Nossa, falar de Ayrton, nossa, simplesmente eu não tenho palavras para descrever, né? Mesmo que eu não tenha visto ele correr, é como se eu tivesse conhecido ele. Assim, é incrível. Pois é, e o Ayrton é a seguinte coisa, né? O Ayrton é um personagem atemporal. É um personagem que foi da geração do Thiago, que é o nosso convidado. Daqui a pouco eu vou apresentar para ele. Quem acompanha a Fórmula 1 já sabe. Foi da minha geração também, é da geração da Ana, por mais que tanto eu quanto a Ana, a gente não tenha visto o Ayrton em loco, em pista, mas é um cara, uma figura extremamente atemporal, uma referência para todos nós, tanto para os fãs quanto para os pilotos e também para quem acompanha a Fórmula 1 com mais afinco, para quem cobre a Fórmula 1. E agora eu vou chamar ele a apresentar Thiago Mulethaler, ele que é do canal Fórmula Brum. Você já conhece, certamente, se acompanha automobilismo, se acompanha a Fórmula 1. Thiago, que já foi piloto de kart, hoje é produtor de conteúdo e dos bons, viu? Entende da parte mecânica, entende de engenharia, parte técnica do carro, sabe tudo. Thiago, tudo jóia? Chega mais! Bom, muito obrigado pelo convite. Falar de automobilismo é sempre muito bom. Falar de automobilismo com Ayrton Senna também é melhor ainda. Foi da minha geração mesmo. Influencia muito daquilo que me levou a gostar de corrida de carro, de querer me tornar um competidor nesse esporte. Então vamos bater um papo muito animado aí. Muito obrigado pelo convite. E para você que já conhece o Curva 1, youtube.com/otempo, youtube.com/otempoesportes, deixe a sua curtida, deixe o seu like, compartilhe a nossa transmissão, se inscreva em nosso canal e vamos juntos, viu? Hoje um programa mais que especial, relembrando a trajetória de Ayrton Senna e, claro, as suas características como piloto. O que fez Ayrton Senna brilhar em pista internacional? Por que ele era tão efetivo na chuva? Por que ele era tão efetivo assim nas classificações? Já vou começar pelo início, né? Começar pelo começo, já diria o outro. O início dele foi no kart. Início no kart. A influência dele, a base dele foi toda no kart. E, ô Thiago, você já foi piloto? Gostaria da sua opinião. Como que o kart influenciou o estilo de pilotagem do Ayrton a longo prazo? O kart, ele até hoje, apesar de hoje a gente ter a influência fortíssima dos simuladores, a base do automobilismo, porque ele ensina não apenas as técnicas de frenagem, ultrapassagem, defesa de posição, largada, essas coisas que o piloto vai ter ao longo da sua carreira, mas ele ajuda também o piloto a aprender a trabalhar no automobilismo, a lidar com a equipe, relacionamento humano com os seus mecânicos, seu preparador, que eventualmente no futuro será o seu engenheiro, o seu chefe de equipe. Aprende também o piloto a trabalhar com o marketing, ele tem que também lidar com a promoção da carreira dele. O piloto também vai aprender a lidar com frustrações, com alegria. Ele vai ter que aprender a lidar com a parte financeira, porque é um esporte muito caro, e ele vai descobrir muito cedo que ele vai precisar adquirir um equipamento melhor, ele vai precisar estudar qual é o equipamento que está virando tempo. Então você percebe que o kart não é apenas sentar no banco, segurar no volante, acelerador e freio, dinamicamente muito semelhante àquilo que ele vai ter na Fórmula 1, mas é uma série de conhecimentos que vão ser inerentes à carreira dele. E isso permeou aí o início da carreira do Senna, com certeza. E, Thiago, você citou o kart como uma escola primária do automobilismo.
você acha que o kart ainda continua tendo o seu destaque primário ou o simulador como um todo já tomou conta? Eu acredito que muito cedo, e nós já tivemos alguns exemplos disso, o simulador vai promover pilotos ao automobilismo real. O simulador ainda não consegue simular as forças G e não consegue colocar muitas coisas que eu acabei de citar aqui, que o kart vai dar de oportunidade. Então o kart ainda ocupa um espaço muito grande na preparação do piloto para o automobilismo real. No entanto, eu acredito que mais cedo ou mais tarde o simulador vai ocupar um espaço muito forte para promover algum piloto desde esse tipo de esporte até o automobilismo real. Agora, você ainda tem essa questão do kart de uma maneira assim que vai trazer a realidade mesmo, que você ainda não consegue de forma completa promover no simulador. Tá aí, hoje Thiago Mulethaler, do canal Fórmula Brum, trazendo seu conhecimento técnico, falando um pouquinho sobre a arte de pilotar e também as características de Ayrton Senna. Hoje aqui, vou até pedir a nossa equipe de live para focar aqui na nossa mesa geral. Temos várias coisas a respeito de Ayrton Senna, viu? Tradicional boné da Nacional, temos um Funko aqui com a Lotus amarela de 87. Enfim, esse livro que para mim é a bíblia a respeito de Ayrton Senna. Ayrton, o herói revelado, do Ernesto Rodrigues. Inclusive, a melhor biografia a respeito de Ayrton Senna. Do lado, outro livro excepcional, Ayrton Senna, uma lenda a toda velocidade, que inclusive tem vários documentos, vários registros a respeito do Ayrton, desenhos de pista, documentos a respeito de quando ele era ainda jovem, né? Ainda um jovem piloto começando no kart e por aí vai. Do outro lado, capacete. Temos uma réplica também do MP4/4, carro do primeiro título de 88, a McLaren. Enfim, então, hoje, um cenário decorativo, um cenário personalizado sobre Ayrton Senna da Silva. Ô, Thiago, vamos voltar a falar do Ayrton? Ele que ficou eternizado como um piloto com muita facilidade nas voltas de classificação. Extremamente plástico, um alto número de pole positions anotado ao longo da história. Para você, tecnicamente, o que fazia o Ayrton ser tão efetivo nas voltas rápidas, principalmente nas classificações? A capacidade de concentração, que é fundamental para uma volta de classificação. A volta de classificação, você junta pedaços da pista, ponto de frenagem, ponto de retomada, mas isso tudo no extremo, num tipo de volta diferente do que você vai fazer no ritmo de corrida. Então, acontece que a capacidade de concentração do piloto tem que ser muito forte nessa hora. O Senna tinha muito disso, mas se eu puder falar assim, do aspecto técnico disso, mesmo que você se concentrar, seja um aspecto técnico também, mas eu digo especificamente da pilotagem, uma vez, algum tempo, eu já entrevistei lá no canal, no Fórmula Brum, o Maurão. Maurão é uma lenda viva do kartismo, foi um dos mecânicos de Ayrton Senna no kart, e ele dizia para mim que o Senna, já naquela época no kart, garoto, dividia a pista em setores. E muitas vezes ele dividia a pista, pegava uma curva, fazia a curva 3, 4, 5 formas diferentes e pedia para os mecânicos pegarem o tempo. E a ideia dele era justamente que ele conseguisse saber qual é a melhor linha de corrida, qual é o melhor tempo de frenagem, qual é a melhor posição de retomada. E aí você vai ver isso na Fórmula 1 hoje em dia, dividir por setores, dividir por essa maneira de linha de corrida, ou seja, desde o kart ele já fazia aquilo que ele, no futuro, iria reproduzir na Fórmula 1. Então ele era um cara muito à frente do seu tempo, tecnicamente falando, e aí junta isso, a capacidade de concentração dele, você tem aquelas voltas de classificação estupendas que a gente via. Exatamente, viu? Muito rápido, muito assertivo no carro, extremamente plástico. E um exímio especialista nas voltas de classificação sempre foi assim. Ô Thiago, a respeito de telemetria, com base no que você disse, né, nesse seu estudo técnico a respeito do desempenho em classificações do Senna, o que diferenciava a aplicação de freio
e acelerador dele, viu? Ele era um cara que trabalhava muito bem freio e acelerador, freava muito tarde, tinha o ponta-taco, né? Que era uma técnica bastante utilizada por ele na era turbo da Fórmula 1, anos 80 e anos 90. Queria que você explicasse um pouquinho essa diferença de freio e acelerador e como ele trabalhava isso no carro. O Senna reproduzia praticamente no Fórmula 1 um estilo de pilotagem, principalmente de entrada de curva, muito semelhante ao kart. Ele fazia exatamente no Fórmula 1 o que ele fazia no kartismo. Mas o que ficou muito marcante no Senna, a pessoa chama das blipadas que ele dava no acelerador, né? Ele dava toques no acelerador, que a gente, acho que no YouTube, inclusive, tem um vídeo muito famoso dele fazendo uma volta em Suzuka com o Honda NSX, aquele sapatinho mocassim que ele dá umas blipadas no acelerador. E qual era o objetivo disso? O turbo que você tem ainda hoje na Fórmula 1, mas naquela época ainda, no início o seu uso na Fórmula 1, se você tiver um atraso no enchimento do turbo, você perde potência. Então, quando o Senna dava aquelas blipadas no acelerador, ele evitava uma coisa chamada turbo lag, que é o atraso do turbo. E aí era uma das maneiras de técnica de pilotagem dele que fazia ele ter aquelas voltas extraordinárias. Então, naquele tempo, a telemetria estava começando, a gente não tem, assim, tantos registros de telemetria para falar disso, mas a gente tem o registro sonoro, a gente tem o registro das imagens que mostram essas blipadas no acelerador e que hoje em dia a gente sabe toda a diferença que está fazendo. Viu, Thiago, se a gente colocar o Senna hoje, na época de hoje, em 2026, com o estilo de carro que temos, no quesito classificação, você acha que ele seria tão efetivo quanto foi nos anos 80 e também nos anos 90? Eu acho que ele seria efetivo pela capacidade de adaptação inerente do piloto que o Senna demonstrou ao longo de toda a sua carreira. As gerações tecnológicas dos carros foram evoluindo e o Senna foi se adaptando a cada uma delas. Isso é a característica imprescindível que um piloto tem que ter. No entanto, essa pergunta é interessante porque, especificamente nessas blipadas, eu já tinha até um vídeo que eu fiz no canal, elas não seriam necessárias nos dias de hoje, porque hoje em dia você tem, além de um turbo melhor desenvolvido, não só na Fórmula 1, mas na engenharia automotiva de uma forma geral. Na era até o ano passado, quando você ainda tinha o MGU-H, motor elétrico que funcionava junto com o turbo, ele fazia exatamente o trabalho que Senna realizava no pé, só que com motor elétrico. Eu acho que é por isso que o Senna é tão extraordinário, porque ele está à frente do seu tempo. Ele, com o pé, fazia o trabalho que ele, eletricamente, o MGU-H fazia. Então, acredito que essa técnica dele não seria necessária para esse tempo, mas aquilo que é necessário para um carro de corrida ter performance nessa geração, ele teria capacidade de se adaptar, entender e ter a performance que sempre teve na carreira. E com base nisso, se a gente for pegar hoje pilotos do grid atual da Fórmula 1, talvez Max Verstappen, de fato, para você, seja o que mais se assemelha ao estilo de Ayrton Senna, estilo agressivo e também efetivo nas classificações? Eu não digo estilo de pilotagem, mas a personalidade do Verstappen é mais, digamos, old school, né? Mais velha guarda. Eu digo até pela personalidade dele extra-pista, de ser um piloto às vezes até menos midiático. Ele é um piloto mais nessas características, então ele reflete um pouco mais os pilotos daquela época. Mas nessa época atual, você não tem tanta necessidade do piloto ter uma participação mecânica tão grande no carro, porque a eletrônica, a telemetria e a participação dos engenheiros praticamente ajuda o piloto a acertar o carro. O piloto só tem que ser constante, rápido e não errar. Mas o que chama a atenção em pilotos como Verstappen, e você ainda vê isso nos rádios do Alonso, alguns outros pilotos, é o fato da comunicação com o engenheiro estar muito rica de expressões mecânicas e técnicas. Então, o Verstappen muitas vezes fala sobre barra estabilizadora, que deve estar muito enrijecida, ou muito amolecida na curva tal, no S tal, por isso que o carro saiu de frente.
Então esse linguajar lembra os pilotos antigos, lembra o linguajar de Ayrton Senna, por isso que as pessoas às vezes criam essa correlação e também por causa da personalidade. Mas eu não digo pelo estilo de pilotagem, mas pela personalidade e por esse linguajar técnico. Tá aí, Thiago Miletaler, do canal Fórmula Brum, trazendo o seu conhecimento. Estamos falando de Ayrton Senna, técnicas de pilotagem, estilo, tudo que Ayrton Senna utilizou na Fórmula 1, utilizou também na época de kart para se destacar no automobilismo mundial. Tem uma pergunta para você, viu, Ana, a respeito do Ayrton. Você não viveu essa época. Você tem quantos anos? 23. 23, muito nova. Então, você não viu Ayrton Senna, mas você considera o Ayrton como ídolo. Como que surgiu essa relação? Meu pai. Eu sempre assisti corrida com ele, assim, aos domingos, e ele me conta que ele acordava e para assistir corrida. E quando teve o brasileiro, o Ayrton, assim, foi simplesmente incrível. A minha mãe também, ela não acompanhava, mas ela teve o desprazer de assistir a corrida que o Ayrton morreu. Mas, assim, fora isso, eu acompanho desde criança mesmo, desde que eu me entendo por gente. Eu sempre sentei aos domingos com meu pai, ali, a gente assistindo a corrida. E ele me conta do Ayrton. Também teve a série, né, agora, recentemente. E, assim, foi simplesmente incrível. Foi como se eu conhecesse a personalidade de Ayrton Senna. Ou como se eu tivesse visto ele um domingo sentada com meu pai e ele correndo. Mas eu não tive essa oportunidade. Mas, assim, eu não tenho como explicar, mas ele é uma pessoa que eu consigo falar dele, mesmo não ter visto ainda ele correr. Tá aí a magia, né? A magia de Ayrton Senna, um personagem completamente atemporal. Ô, Thiago, vamos falar agora de corrida, né? De ritmo, gestão e controle. A gente tem a imagem do Senna, um piloto muito efetivo nas classificações, mas também com um excelente ritmo de corrida, viu? E queria saber de você, como que o estilo agressivo dele na entrada de curva impactava na gestão dos pneus? Esse estilo agressivo impactava na gestão dos pneus, mas no início dele na Fórmula 1 acabou impactando um pouquinho negativamente ele no consumo de combustível. Quem lembra do Senna um pouquinho na Lotus, preta e dourada, lembra que muitas vezes ele fazia uma excelente volta de classificação, mas acabava o combustível muito cedo. Ele tinha muitos abandonos nessa época porque a gestão dele de exigir do carro ir no limite não aguentava aqueles motores Renault. O consumo de combustível sempre marcou muito o Renault naquela época na Fórmula 1, e aí quando ele vai para a Honda, ele consegue um tipo de motor que conseguia aguentar, digamos assim, consumo de combustível, esse estilo agressivo dele. Então esse estilo dele sempre foi daquele de pegar a primeira posição, liderar a corrida e ir até o final dessa forma, que é um pouco diferente até da sua própria geração. Na geração do Senna, você tinha pilotos como o Piquet, você tinha pilotos como o Prost, que eram pilotos, o Lauda também adotou esse tipo de atitude, que eram pilotos que cuidavam mais do carro para chegar até a prova, até o final da prova, e aí ter, consequentemente, o seu resultado. Não à toa, o Senna tem, se não me engano, 41 vitórias e 3 campeonatos, e o Piquet tem 22 vitórias e 3 campeonatos. Quer dizer, a vontade do Senna é vencer e levar esse equipamento ao limite. Então, mas na questão de gestão de pneus, especificamente foi a sua pergunta, ele tinha, numa época, pneus que eram diferentes dos que a gente tem hoje, pneus que tinham ênfase no consumo, mas não da degradação. São duas coisas diferentes. Degradação é quando sai da janela de performance. Tanto que Senna venceu o seu primeiro título em Suzuka sem fazer uma troca de pneu durante a corrida toda. Mas nem por isso você não dava o direito de você estourar todos os pneus, gastar tudo no início. Então ele era um cara que sabia levar ao longo da sua carreira o carro até o final, mesmo
que ele explorasse o limite do equipamento. Isso que torna ele um dos fatores de se tornar tão extraordinário. É saber gerenciar o carro, né? Saber dosar um pouco o equipamento independentemente do seu estilo de pilotagem, que de fato era mais agressivo. Você já fez a premissa aí, viu, Thiago? Já colocou o Prost na roda. E aí, Alain Prost e Ayrton Senna? Muita gente faz essa diferenciação que de fato ela existiu. O Prost, um piloto mais cerebral, mais metódico, sabia muito bem administrar uma corrida, sabia muito bem administrar um campeonato. E o Ayrton era só vitória, né? Era um piloto extremamente arrojado, extremamente rápido e que buscava a vitória a qualquer custo. Essa diferença para você era muito nítida? O Prost adquiriu aquele apelido de o professor, né? Até porque ele aprendeu que se o carro tinha condições de chegar em terceiro, ele chegava em terceiro. Se tinha condições de chegar em quarto, ele chegava em quarto. Isso não tira nenhum mérito dele, até porque ele tem 4 títulos na Fórmula 1, recordista de vitórias e tudo mais. Então, eu acredito que isso é a prova de que você pode ter abordagens diferentes numa corrida ou num campeonato de Fórmula 1 e chegar a resultados iguais, né? O Senna com várias vitórias e 3 títulos, o Prost com 4 títulos e recordes de vitórias também. Isso que torna tão interessante a disputa entre os dois. Personalidades diferentes, maneiras de abordar a corrida diferentes, que levavam eles a mesma sucesso na Fórmula 1 e tornava aquela rivalidade tão interessante para nós brasileiros. Pois é, viu? Ayrton Senna e Alain Prost, a maior rivalidade da história da Fórmula 1 que marcou os anos 80. E eu vou chamar para a roda um convidado bastante especial, viu? João Pedro Morgado, do canal Bibliomotor. Ele que trouxe um panorama, trouxe a história, né? De Ayrton Senna e Alain Prost, eles que dividiram carro 88 e 1989 na McLaren. Com o Prost indo para a Ferrari, a rivalidade se manteve em 1990. Então, chega mais, Morgado. Olá, meus amigos do programa Curva 1, do Jornal O Tempo. Uma grande satisfação participar aqui pela primeira vez. Meu nome é José Pedro Morgado, eu faço parte do Bibliomotor, que é um canal do YouTube onde a gente conta a história da Fórmula 1 em várias perspectivas. Antes de eu começar aqui a contar um pouco mais sobre essa história do Senna com o Prost, mandar um abraço para o Matheus Liberato, que gentilmente me convidou aqui para participar. Queria participar do programa inteiro, mas circunstâncias não me permitiram. Porém, eu não poderia deixar de participar desse especial. Matheus, muito obrigado, um grande abraço para você. Um abraço também para o Thiago Mulethaler, que me indicou também, né, que apresentou a gente. Bom, Senna e Prost. A maior rivalidade que a gente pode contar, mais romântica também. Eles competiram no mesmo grid durante quase toda a carreira do Senna, de 84 a 94, pulando 92 e 94. E a rivalidade entre os dois foi muito além do que a gente viu simplesmente na pista. Foi uma rivalidade onde 2 gigantes se digladiavam. 2 grandes pilotos com características totalmente diferentes. 2 pilotos onde um era veloz a qualquer custo, o outro tinha a genialidade. Senna e Prost essa rivalidade revolucionou esse período todo. Fizeram com que uma equipe se rachasse, que era a McLaren, tanto que tiveram que dividir a equipe em 2, quanto também teve até veto em 93. Prost que foi indicado por não vou dizer monopólio, mas por um apoio das empresas francesas que queriam ele na Williams, por conta do motor Renault. Senna teve que ficar numa McLaren que estava se reestruturando. E para mim foi o melhor ano do Senna, sem dúvida alguma. Questões políticas. Prost sempre deixava um as dele na manga, né? Chamado Jean-Marie Balestre. Mas era uma situação bem complicada, porque ele não aceitava perder não, também, tá? O Senna ganhava na pista, de todas as formas. Prost também utilizava a política. Lembram de Mônaco 84? Suzuka 89? O mundo da Fórmula 1 virou totalmente com essa rivalidade, sem dúvida alguma. Mas
nós que assistimos a essas corridas, vimos o quanto ela foi benéfica para a Fórmula 1. Os dois brigavam, lutavam na pista, juntaram duas equipes tradicionais, 3 em 93. Nós tínhamos McLaren, nós tínhamos Ferrari, nós tínhamos Williams em 93. E os dois pareciam que queriam se aprimorar cada vez mais para um derrotar o outro. Sempre foi assim. Utilizando também vários artifícios. Mas podem ter certeza que essa rivalidade foi o quê? Foi um auge que nós tivemos na Fórmula 1. Nós nunca mais tivemos uma rivalidade igual. Nunca mais. Então, para a questão política, sempre se mostrou muito turbulenta. Parte tecnológica, as equipes tentavam evoluir cada vez mais. Prost indo para a Ferrari, desenvolvendo câmbio semiautomático, levando a equipe de Maranello a um vice-campeonato que poderia ter se transformado num título, se não fosse a constância do Senna. Uma Williams que era totalmente revolucionária contra uma McLaren que estava começando a desenvolver essa parte eletrônica. Tudo isso foi história, tudo isso foi Fórmula 1 nessa década. Muito obrigado a todos vocês aqui, espero ter conseguido responder um pouquinho dessa história de Senna e Prost, dessa rivalidade que com certeza muita gente lembra. Matheus, obrigado mais uma vez aqui e conte com o Bibliomotor aqui para o que precisar aqui nas participações aqui no Curva 1. A todos vocês do Jornal O Tempo, a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado pelo carinho. Acessem o Bibliomotor nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Um grande abraço a todos. Está aí João Pedro Morgado, do canal Bibliomotor, falando um pouquinho sobre essa rivalidade entre Alain Prost e Ayrton Senna da Silva. youtube.com/otempo, youtube.com/otempoesportes. Vamos juntos, hein, torcedor? Vamos juntos, porque hoje estamos falando de Ayrton Senna da Silva. Lembrando, neste sábado, Ayrton completaria 66 anos de história. E aí, Ana? Ayrton Senna. O Thiago já trouxe todas as suas características enquanto piloto, né? Um piloto muito rápido, um piloto que sabia dosar o seu equipamento, mas um piloto que também tinha uma mística por trás, né? Foi um ídolo nacional, um ídolo internacional, referência para vários, referência inclusive para muitos pilotos do grid atual. E quando você pensa em Ayrton Senna, qual é a primeira impressão, qual é a primeira imagem que te vem à cabeça? A primeira imagem que vem de Ayrton Senna na minha cabeça é quando ele ganhou a corrida e ele pega a bandeira do Brasil e ele vai falando, né, no rádio. E assim, que eu me lembre, né, que eu já vi várias vezes, ele correndo com a bandeira do Brasil, assim, se sentindo orgulhoso de estar representando o Brasil ali, né, de um esporte muito especializado, muito nichado, que era, assim, né, para poucos. E assim, é isso que me vem à cabeça, né, da vitória dele ali, ele subindo ao pódio também, é uma coisa que realmente é como se eu tivesse vivido naquela época, vendo ele correr ali. E antes, assim, de falar mais sobre Ayrton, eu lembrei de uma coisa, da primeira pergunta que você me fez, que eu, que tenho 23 anos, nunca vi Ayrton Senna correr, mas que eu tenho como se eu tivesse visto o meu irmão de 10 anos, sabe quem é Ayrton Senna. Então, a gente percebe tanto que ele é uma pessoa tão atemporal e que ele continua, assim, né, inspirando crianças a todo momento, a gente, assim, né, como jornalista também. E eu fico imaginando, assim, que o meu irmão, ele sabe quem é o Ayrton, então, assim, é incrível pensar nisso. Pois é, viu? Ayrton Senna é um personagem atemporal. Ô, Thiago, falando novamente em ritmo de corrida, em ritmo de prova, quais ajustes eram feitos para diferenciar um desempenho de classificação, né, para um piloto ter um maior desempenho de classificação e para que o piloto tenha um maior desempenho em termos de ritmo de corrida? Quais ajustes, quais as grandes diferenças dos carros da época, principalmente na era turbo?
Na época do Senna, você tinha uma situação que é uma realidade que você não tem hoje, que é o fato você tinha um motor de classificação. Você colocava um motor de classificação que era praticamente um motor para você usar na classificação e jogar fora. Né? Jogar fora é um exagero, mas você vai ter que retificar ele depois. Então você tinha esse tipo de motor de classificação, hoje você não tem, mas hoje você tem um modo de classificação, um mapa de motor mais agressivo, um mapa de motor que vai usar regime de marchas, RPM mais elevado, mas é o mesmo motor de classificação para a corrida. Na época do Senna você tinha esse outro tipo de situação. E o mais impressionante é que você tinha 1.000 a 1.200, 1.500 cavalos de força naquela época, mas com muito menor downforce, que é a carga aerodinâmica que coloca o carro aderente ao asfalto. Então, o desafio, a ideia do desafio físico, o desafio de manter um carro nessa potência na pista, a volta de classificação dele em Mônaco, por exemplo, você vê o tempo total da volta, comparado com o tempo de um carro de Fórmula 1 hoje, o carro de Fórmula 1 faz mais rápido atualmente uma volta de classificação. Mas o desafio de pilotar um carro daquele com uma das mãos, enquanto a outra você tira do volante para passar a marcha, com um número de cavalagem muito alto e pouquíssimo downforce, é o que torna tão mágico aquelas classificações daquela época comparado com hoje. Ô, Thiago, você falou justamente dessa dificuldade que um piloto tinha em guiar um carro. É aquela faca de dois gumes, né? Se antigamente, se nos anos 80, nos anos 90, até início dos anos 2000 mesmo, você tinha muita dificuldade, hoje os pilotos atuais, eles acabam tendo que gerir melhor os vários botões que um volante oferece, né? Mas, para você, o que é mais difícil? Você domar aquelas feras, domar aqueles carros dos anos 80, da era efeito turbo, né? Da era turbo, melhor dizendo, ou domar os vários botões que um carro atual oferece para um piloto na Fórmula 1? Olha, eu não poderia dizer com propriedade que eu nunca pilotei nenhum dos dois, mas o que eu posso dizer dentro daquela experiência que a gente tem de automobilismo, que é uma coisa que é inerente, qualquer categoria, o garotinho lá no cadete vai ter essa dificuldade, e o cara no simulador vai ter essa dificuldade, e o piloto da Fórmula 1 vai ter essa dificuldade também. É a velocidade com que você entende o que está acontecendo no equipamento e você se adapta a isso. No kart, eu poderia dizer, já que o que é mais difícil, já tive situação de kart de eu quebrar o chassi no sábado, na última curva, da última volta à noite, e os mecânicos têm que montar um equipamento novo para a corrida do domingo de manhã. E no domingo de manhã, sem nunca ter dado uma voltinha no kart, ter que, em 3, 4 curvas, entender o que está acontecendo com o equipamento e me adaptar àquilo. Então, a diferença de você ter, de repente, um kart, ou melhor dizendo, um carro com menos recursos de ajustes ou com mais recursos de ajustes, é igual para o cadetinho, para o camarada que está lá no simulador, que uma hora ele vai correr na iRacing, na hora ele vai correr no Assetto Corsa, depois ele vai correr no automobilista, e os outros pilotos das outras categorias. É inerente à atividade de ser um piloto, a capacidade de se adaptar ao equipamento, entendê-lo e saber tomar as decisões necessárias. Talvez a gente pudesse comparar com o piloto da aeronáutica, né? O piloto de avião, o piloto que pega um Cessna e vai pilotar um Cessna e ele tem uma realidade naquele equipamento, mas ele tem uma outra realidade de uma outra aeronave mais complexa. Mas existem coisas que são elementares a qualquer uma das aeronaves, assim também no automobilismo. Ô, Thiago, você citou alguns tipos de simuladores, o Assetto Corsa, o próprio Automobilista 2, enfim. Para quem está começando, tem inclusive o próprio jogo da Fórmula 1 que é muito bom, né? Pegar esse gancho, para quem está começando agora, para quem está se familiarizando, quer aprender um pouco mais sobre automobilismo ou até mesmo se desenvolver em algum simulador, qual deles é melhor? Qual que você recomenda para a garotada que está começando agora? Não vou fugir da sua pergunta e vou dizer desses simuladores qual eu acredito que deveria começar a utilizar. Mas o mais importante de tudo é começar. É começar e gostar. É a mesma coisa que se faz no kart. Você pega o garoto, bota no kart, bota um cone na entrada de curva. Pede para o garoto dar a volta por fora do cone e fazer a volta.
depois você dá o contorno na pista, você bota o cone um pouquinho mais para frente. Depois ele passa de novo, depois um pouquinho mais para frente, até uma hora que ele erra a curva e passa quase lá na grama. O que você está querendo ver com isso? Se ele tem prazer de pilotar, se ele tem medo da velocidade, se ele está gostando do equipamento, ou se ele começa a se travar e ele fala, isso aqui não é para mim não. Então você tem que começar, você tem que ir lá no simulador, você tem que dar umas voltas, não importa se você está andando no Logitech, se o seu volante não é muito tecnológico, se você está só com um monitor, comece. Você gostou disso? Aí é fundamental, porque você nunca vai fazer bem nada que você não tenha prazer, que você não tenha alegria nisso. Aí no segundo momento, respondendo a sua pergunta, desses simuladores, eu acho que você vai ter muitas boas disputas, tanto no Automobilista 2, no Assetto Corsa, mas o iRacing é o simulador, o tipo de simulador que os grandes pilotos utilizam, o Rubinho, o próprio Verstappen anda com a sua equipe nesse simulador. Então, se você migrar para o iRacing, você vai estar indo na direção certa. Mas o importante é começar e gostar. Aí você vai ser bom naquilo que você está fazendo. Tá certo. Eu vou aproveitar o ensejo, vou dar uma pausa aqui no assunto Ayrton Senna, já que a gente está falando de simuladores. A gente sabe que o Thiago, para quem acompanha o Fórmula 1 diariamente, acompanha as lives, pós-corrida, pré-corrida, enfim, a gente sabe que o Thiago, ele é um crítico ferrenho de Lewis Hamilton, mas é um crítico no bom sentido. É um crítico que traz fatos, que comprova desempenho, né? E o Hamilton, Thiago, você diz, né, com constância nas suas lives, o Hamilton, ele torce um pouco o nariz quando o assunto é simulador. Isso já não é de hoje, inclusive já deu várias declarações de que usa pouco o simulador. E a gente sabe, para um piloto hoje de altíssimo rendimento, que quer brigar pelo título, que quer ser protagonista, acaba sendo um tiro no pé, né? Nenhum título do Hamilton é diminuído em nenhuma vitória deles, recordes, com qualquer crítica que eu tenho feito. Mas a crítica que eu comecei a fazer foi inaugurada em janeiro de 2022, no início da geração efeito solo, quando, olhando aquilo que era o estilo de pilotagem dele e o que é natural da geração efeito solo, mas você não sabia o que ia acontecer. Nós sabíamos o que um carro de efeito solo é exigido desde 1978, primeira geração de efeito solo. Então eu acreditava que o Hamilton teria dificuldade nessa geração de efeito solo por causa do seu estilo e que seria fundamental que ele adotasse o simulador como uma ferramenta de trabalho por dois motivos. Primeiro, para ele mesmo conseguir acelerar sua adaptação, e segundo, porque o simulador hoje, nós estamos falando não do simulador de casa, né? Estamos falando do simulador da equipe, ele é ferramenta de desenvolvimento das equipes. Hoje em dia você não tem os velhos testes que se tinha no década de 80, 90, no tempo do Senna, que se testava muito na pista, você não tem isso. Então o simulador permite que o engenheiro ele vá lá, desenvolva o carro no Computed Fluid Dynamic, em todo o carro está no computador, não existe fisicamente o carro, ele insere os dados no simulador e o piloto vai começar a testar aquilo que foi desenvolvido pelo engenheiro. Se o piloto se nega aí o simulador, ele não só atrapalha o seu desenvolvimento, ele atrapalha o desenvolvimento da equipe, coisa que a gente viu nesse período Mercedes do Hamilton nesse estágio. Como o Hamilton agrega uma maioria da torcida, a minha crítica bateu muito forte no coração daqueles que querem ver ele vencer dessa forma. Então a minha crítica a ele foi nesse quesito nesse quesito da ética de trabalho, daquilo que se faz hoje na Fórmula 1. Mas isso não muda o fato dele ser um excelente piloto, e agora vamos ver o que vai ser da geração pós-efeito solo com o Hamilton. No entanto, eu ainda continuo acreditando que o simulador é imprescindível para o piloto moderno na Fórmula 1, não à toa. Vários pilotos da nova geração utilizam o equipamento e estão tendo, muitos deles, melhor performance do que o próprio Hamilton. Então é um instrumento fundamental hoje da prática do piloto, do seu dia a dia. Ô Thiago, ainda assunto Lewis Hamilton, você acha que ele vai ser competitivo, que vai conseguir bater de frente com o Charles Leclerc? Com a Mercedes, acho muito difícil, até por conta do ritmo de corrida que o carro tem, né? Hoje o Russell está em seu auge técnico, o Kimi Antonelli
se mostra um escudeiro bastante eficiente. Acho que a Mercedes vai ter muita facilidade se conseguir manter esse ritmo até o final da temporada. Deve bater campeã de construtores. Ainda muito cedo para analisar, mas a tendência é essa. Mas na disputa interna entre os ferraristas Lewis Hamilton e Charles Leclerc, você acha que, enfim, o Hamilton vai conseguir bater o Leclerc nesse duelo direto entre os dois? Falando de pilotagem pura, o trunfo do Hamilton para esse ano de 2026 é o ritmo de corrida. Foi uma coisa que eu destaquei até no canal, falei bem dele nesse sentido, que foi uma característica que sempre acompanhou o Hamilton, sempre, desde o kart, sempre acompanhou a capacidade dele de gerenciamento de pneu, a capacidade dele de ritmo de corrida. Ele mesmo diz na pré-temporada que ritmo de corrida seria o fator que seria mais fácil para ele. Agora, isso depende também da capacidade do Leclerc se adaptar rápido a esse contraponto que o Hamilton tem de vantagem. A diferença de ritmo de corrida do Hamilton para o Leclerc no Grande Prêmio da Austrália foi de 0,08, ou seja, 8 centésimos de vantagem para o Hamilton. Na Austrália, de 7 centésimos, é uma diferença ínfima, embora uma diferença a favor. Se você somar isso em número de voltas, vai dar os 3 segundos que o Hamilton chega à frente do Leclerc ali na China. Então, é uma vantagem para ele. Agora, uma vantagem ínfima, uma vantagem que ele não pode descansar nisso, uma vantagem que ele tem que continuar trabalhando, porque o Charles Leclerc é um piloto que consegue se adaptar, é um piloto que consegue estar mais tempo na equipe, entender o equipamento, mas o grande trunfo do Hamilton internamente em pura pilotagem é esse. Agora, comparando a Ferrari com a Mercedes, o salto é muito grande. A vantagem da Mercedes para a Ferrari no último Grande Prêmio foi de 23 segundos de vantagem para os dois carros da Ferrari. A vantagem da Mercedes está muito naquilo que é chamado truque da Mercedes, né? Capacidade da taxa de compressão do motor, que eleva a potência, ganha velocidade reta. Então tem muito trabalho aí para a Ferrari como equipe desenvolver. Mas falando do Hamilton em pilotagem pura, o grande trunfo dele é o ritmo de corrida. E é impressionante, né? São pilotos de características distintas. Se o Leclerc, ele se destaca justamente nas voltas rápidas, no sábado, o Mr. Sábado, né? Assim como o George Russell, Leclerc ainda mais em termos de velocidade pura. É um piloto mais plástico, um piloto mais eficiente. E o Hamilton, por outro lado, mais ritmo de corrida. Então são características distintas que acabam se complementando em termos de equipe, né? Em termos de Ferrari. Voltando a falar de Ayrton Senna da Silva, vamos falar de chuva, né? Eu falei Silva ou chuva? Ayrton Senna da chuva? Silva. Eu dei uma confundida aqui. Enfim, Ayrton Senna da Silva, Ayrton Senna da chuva. Enfim, e de fato ele era da chuva, um diferencial absoluto quando o clima era adverso, independentemente da pista, independentemente do traçado. E aí, Thiago, o que fazia o Senna ser tão mágico, ser tão diferente quando o assunto era chuva, hein? Acho que a primeira coisa que foi imprescindível para ele foi treino, né? A gente acabou de falar sobre o simulador, por exemplo, ser uma ferramenta imprescindível. O Senna, a primeira corrida dele na chuva no kart foi um desastre, né? E aí, desde esse fracasso que ele teve lá a ética de trabalho, de sempre que chovia, ir para a pista, dar voltas. Na entrevista que eu fiz um tempo atrás com o Maurão, já mencionei aqui nessa nossa participação, o Senna, na sua fazenda lá, que ele tinha pista de kart, ele molhava a pista. Se ele quisesse treinar com kart na chuva, ele podia molhar a pista. Então, treino foi um importante fator. Agora, o Senna tem essa característica que encontrar o limite e se manter concentrado no limite. Quando chove, o limite fica um pouco mais estreito. Então, todo mundo começa a escorregar um pouco mais e ele tem essa capacidade de se manter mais tempo no limite, e isso fazia ele diferente na chuva. A gente talvez não poderíamos dizer assim, tem uma técnica que ele fazia. Não, ele passava na mesma linha de corrida de todo mundo, ele fazia o mesmo traçado que todo mundo, o setup dele é muito similar ao do seu companheiro de equipe, mas essa capacidade de concentração dentro do limite, acho que é o que fazia ele ser diferente no quesito chuva. E ô Thiago, o que muda, hein? Pista seca e pista molhada, para o piloto que está ali no cockpit, dentro do carro,
a quase 300 por hora em uma reta. O que muda, tecnicamente, o que muda diretamente para um piloto? Em pilotagem pura, óbvio que a visibilidade cai, então você começa a perder muitas referências de ponto de frenagem, até referências de onde você está na pista. Muitas vezes o spray é tão violento que você não sabe quando é que começa ou onde termina a pista. Então a noção espacial do piloto é muito importante. Disse que em algumas categorias o piloto acaba até seguindo pelo som do carro à sua frente, ele começa a seguir o carro da frente dessa forma. Mas em termos de traçado, o objetivo do piloto é sair da borracha. Então, água e a borracha não combinam. Quando você tem o traçado de seco, você naturalmente vai criando o emborrachamento da pista naquela linha de corrida. Então, o piloto ele vai começar a cruzar essa linha da borracha. Na hora que ele vai fazer o contorno de curva, você vai ver muitas vezes o piloto passando um pouco mais aberto na curva do que no traçado normal do seco. Então você vai ver ele cruzando essa linha de corrida do seco, ao invés de passar em cima dela. E aí é que é principal aí o diferencial. O terceiro que eu poderia citar é uma saída de curva, você tem que dosar, principalmente em categorias que você tem tração traseira e você tem aí uma situação que eventualmente está a pista mais molhada, a maneira de acelerar também para não distracionar, mas essencialmente mesmo, essa linha de corrida é o fundamental, o que muda na hora que você guia na chuva, diferente aí do que guia no seco. E se a gente for falar de Masterclass em relação a Ayrton Senna, a gente vai citar na chuva Mônaco 1984, que foi uma corrida que ele não ganha, mas que fica perto de ganhar, né? Tem toda a polêmica envolvendo o Balestre, enfim, a vitória do Alain Prost. E Donington, né? Donington Park, 1993, o GP da Europa, onde ele faz uma largada espetacular, onde ele praticamente gabarita a corrida logo nas primeiras voltas, né? Logo nas primeiras curvas, ele já abre uma grande diferença e leva Donington em 1993. No aspecto técnico, Thiago, como que a gente pode explicar Mônaco 84, onde vários pilotos tiveram muita dificuldade e o Ayrton conseguiu se sobressair, mesmo um principiante, mesmo um novato naquela temporada, e como a gente pode explicar também Donington Park, aquela volta mágica? Engraçado essas corridas, né, que o pessoal assiste no YouTube, a gente teve a possibilidade de assistir ao vivo, né? E isso é que é impactante, como que mesmo para uma geração que viu o Senna, uma geração que não viu e hoje está vendo, de repente, no YouTube, o impacto que ele tem nas pessoas que gostam da história dele e tudo mais. E Donington Park, de fato, para mim, quando você começou a citar aí, é a mais marcante de todas, mas Mônaco 1984, eu acredito que traz uma característica importante também quando você guia na chuva. Tem que ficar na pista. Então, às vezes, a gente precisa entender que às vezes você vai mais lento, mas você está dentro do traçado e você está dentro do tempo ideal da volta. Senna diz isso, por exemplo, na sua primeira vitória na Fórmula 1, que também foi na chuva, na sua segunda vitória na Fórmula 1, que também foi na chuva, que é o fato do carro ter que ficar mais quieto. Não adianta você ficar escorregando pneu, distracionando o pneu, freando muito dentro da curva e tudo mais, desequilibrando o carro. Ele até deu umas caroçadas na zebra nesse Mônaco 84, mas eu acredito que o fator principal, porque você não vê, por exemplo, quando você vê imagens dessa corrida, ele andando de lado, ele distracionando o pneu, o carro está muito equilibrado na pista e acho que ali foi o fator principal para aquele desempenho dele. Inclusive várias ultrapassagens marcantes, talvez a principal delas, em cima do Niki Lauda, enfim, Niki Lauda, que na época já criou de imediato essa rivalidade com Senna. Inclusive o Lauda foi campeão naquele ano de 84, uma diferença de apenas meio ponto em relação ao Alain Prost. Os dois, na época, eram pilotos da McLaren. E aí, Ana? Era mágico, né? Era mágico ver o Senna pilotar na chuva. Na chuva, parece que ele criava um poder a mais em termos de pilotagem que se sobressaía em relação a outros pilotos. Com certeza, né? Na série, assim, né? Como eu não vi ele correndo, então a série eu acho que ele mostra, assim, exatamente como ele se sentia quando ele estava na chuva. Ele sabia que ele ia ganhar porque ele estava ali, determinado. E era só ele e o carro, né? Ele entrava no carro,
pra pilotar e esquecia ali do mundo. E só ele. E essa coisa da chuva, né? Ele ganhava na chuva. Então, ele tinha essa coisa com a chuva. E é também muito que o Thiago falou, né? Ele treinava. Tem que ter treino para poder ser um piloto da chuva, né? Como o Verstappen é também, né? Exatamente, é isso que eu até queria tocar com o Thiago aqui. Max Verstappen, em 2024, ele teve uma apresentação espetacular no GP de São Paulo, no GP do Brasil em Interlagos. Inclusive, para muitos, a grande atuação da carreira de Max Verstappen, a grande corrida do holandês. Para você, o Max Verstappen, em termos de pilotagem na chuva, até mesmo o Hamilton, que é um piloto muito consistente, que também teve grandes apresentações debaixo de chuva. Para você, o Verstappen e o Hamilton são os grandes reis da chuva na atualidade, no grid atual da Fórmula 1, Thiago? A maioria dos pilotos hoje na Fórmula 1, você pode listar até o próprio Norris, anda bem na chuva, o Russell anda bem na chuva, embora o Norris tenha aquele episódio da Rússia 2021, né, que ele perdeu aquela primeira corrida para o Hamilton porque insistiu no pneu slick e tudo mais, naquela pressão, mas no sentido geral de você ver todas as corridas na chuva, os pilotos vão muito bem. Hoje em dia, um cenário aí europeu, inglês, o piloto anda muito na chuva, lá na Europa, mas eu acredito que o Verstappen tem esse destaque na chuva por causa da maneira como ele foi treinado pelo seu pai. Nas entrevistas que ele presta, quando ele conta como é que era com o pai, ele tinha situações de estar nevando e o pai quer testar motor e bota para andar com a pista mesmo molhada de ter camada de gelo no asfalto. Você tem ele, por exemplo, até a gente falando assim um pouco diferente da chuva, o fato da Sprint Race, ele ter tanto sucesso na Sprint Race, ele conta em entrevistas que eles faziam corridinhas curtas de 3, 5 voltas no kart. Então o piloto ele vai adquirindo esse tipo de sensibilidade, esse tipo de leitura de aderência da pista, de interpretação de onde você vai encontrar a melhor linha de corrida, e eu acredito que se você assistir e ouvir as entrevistas do Verstappen, como o pai dele treinou ele na juventude, aí você vai ver que na Fórmula 1 ele está fazendo muitas coisas que ele aprendeu nessa época. Ô Thiago, e por falar em chuva, nesse novo regulamento de 2026 temos carros mais estreitos, inclusive difusores menores, e isso ajuda justamente no combate daquele famoso spray, né? Quando chove, os pilotos, me lembro muito bem, inclusive o Lando Norris reclamou muito daquele spray de água que vem justamente na viseira do piloto ali, que impede a visibilidade em pista. Aconteceu isso muito em Interlagos em 2024, naquela chuvarada. Enfim, era uma característica do efeito solo. Agora, me parece que esse spray, justamente pela característica do novo carro, vai ser combatido, né? O spray com certeza deve ser menor pelo tamanho do difusor, isso tudo que você já falou, mas eu entendo que o grande problema do carro na chuva, na geração efeito solo, é a altura do carro e a dependência do fato dessa altura, quando você faz um setup de chuva, você tem que elevar a altura do carro. E além de elevar a altura do carro, você ainda bota o pneu azul, aquele pneu que ninguém usava, né, na Fórmula 1, na geração anterior dos carros, que pela ranhura eleva a altura dos carros mais ainda. Aí você pode falar, poxa, mas é uma altura tão pequena. Vou dar um dado para vocês guardarem. De 2022 para 2023, a FIA fez uma alteração no regulamento para resolver um problema de porpoise, que era aquele problema do kick dos carros. A alteração que a FIA fez na altura dos carros, se você pegar uma caneta Bic, pegar só aquela pontinha que é a que serve para você prender na camisa, essa medida foi a que a FIA fez da alteração da altura dos carros. Para você ver como um Fórmula 1 é tão sensível, milimetricamente, a pequenos ajustes. Então, como na chuva você tem que elevar a altura do carro e você ainda tem que botar o pneu que eleva mais ainda, o carro perde essa capacidade de aderência do efeito solo e fica impraticável de você guiar competitivamente naquela geração. Então, agora, em 2026, você tem o efeito solo reduzido em 30%, você tem o tamanho do carro reduzido tanto na largura quanto no entre-eixo, você tem uma massa do carro menor, o difusor menor também, não só o spray, mas toda a dinâmica de gerar carga aerodinâmica no carro é diferente, então eu acredito que a gente vai ter menos problemas quando vê corrida na chuva nessa geração. Ô Thiago,
Desenvolvimento de carro, vamos lá. Quando se fala de Ayrton Senna, se fala pouco de desenvolvimento de carro. Eu vejo esse tema muito atrelado a Nelson Piquet, por exemplo, que era um grande desenvolvedor de carro, tinha a parte mecânica muito bem aflorada, até porque antes de ser piloto ele era mecânico de fato, mas o Senna também foi um grande desenvolvedor, né? Foi assim na McLaren, foi assim na própria Toleman no início, na Lotus. Gostaria que você falasse um pouquinho desse lado do Senna. A gente pode chegar até mais cedo na carreira do Senna para falar de desenvolvimento de carro. Eu citei, acho que umas 2 vezes aqui nessa participação, o Maurão. Tem uma figura que vocês poderiam até trazer para uma entrevista, porque ele vai falar de Ayrton Senna de uma forma próxima. Ele conta na entrevista que eu fiz com ele que o Senna, por exemplo, tinha uma característica que hoje em dia você não tem nos pilotos de kart. Você tem, por exemplo, o piloto de kart hoje, papai paga lá o preparador, ele que prepara o kart, eu só fico aqui para pilotar. Na minha geração, que eu já comecei um pouco mais velho no kart, você também tinha poucos pilotos fazendo isso que eu vou contar para vocês agora. O Maurão relata, por exemplo, que Ayrton Senna, quando você menos vê, ele já estava trocando banco. O trocar um banco do kart não é conforto. O trocar o banco do kart é mudar a maleabilidade do jeito como o kart torce o chassi, e isso tem uma alteração completa na maneira de contorno de curva. Então o Senna já trazia essa leitura de querer desenvolver o equipamento desde o início. Então ele queria lá mexer um banco, queria mexer na altura do kart e tudo mais, e ele leva isso para a Fórmula 1. Tem um documentário da BBC, que é A Year with the Team, um ano com o time, que fala da temporada de 1993 da McLaren. Em um dos episódios, o Senna para o carro no box e ele fala, tem um barulho estranho no motor, eu acho que vocês deveriam abrir para ver. Era um motor novo. E a Ford Cosworth lá, que era da época, não queria abrir, o Ron Dennis, nesse episódio, que era o chefe de equipe, falou o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, você não quer abrir, eu também acho que deveria abrir o motor. Mas se a gente não abre o motor, ele vai falar pra caramba aí que vocês não abriram o motor dá um problema aí. Olha só, vamos fazer o seguinte, abre isso aí para ver. Quando abriram, acharam uma trinca no comando de válvula. O comando de válvula é o comando que faz a abertura das válvulas de admissão da mistura ar-combustível e da saída do escapamento. Ele estava certo pelo som do que ele viu no comando de válvula. Então, embora a gente não veja assim o Senna era igual o Piquet, que falava da repimboca da parafuseta, ele tinha uma sensibilidade para o equipamento e ajudava no desenvolvimento do carro. Então outro superpoder assim, que ele tinha como piloto. E outro superpoder que dá para a gente colocar também, Thiago, pegando o seu gancho, é lidar com carros instáveis, né? Foi assim na Toleman em 84, onde, com pouquíssima experiência de Fórmula 1, na verdade a primeira experiência dele foi justamente em 84, mas ele conseguiu ter um bom desempenho como estreante. Na Lotus também, que tinha um carro um pouco mais equilibrado, principalmente em 85, mas um carro longe de ser competitivo. E ele tinha esse poder, né, de lidar com carros pouco competitivos e de tirar o máximo do equipamento. Ele tem várias corridas onde, não tendo um equipamento top, ele aparecia ali entre os ponteiros, e isso ficou marcante, e dos mitos, vamos dizer assim, não digo mito porque tem até um fundo de verdade nisso, que o Senna vencia com carro ruim, mas é uma verdade que o Senna teve muitos episódios onde ele não tinha um carro top e tinha performances extraordinárias. Eu poderia citar aqui a temporada de 1992, com domínio absoluto das Williams, com suspensão ativa eletrônica. O Senna lutou muito próximo com as Williams. Temporada de 1993, quarto título de Alain Prost. Senna teve a sua melhor temporada de pilotagem em 93, quando ele não ganhou o título. Teve a performance de Donington Park, a segunda vitória no Brasil naquele ano. Então o Senna ele tem vários episódios na carreira dele, onde ele, não tendo o carro bom, ele faz uma performance espetacular. Então isso ficou muito marcante dele, e é verdade, ele realmente tem essa capacidade, mesmo com o equipamento ruim, tirar o máximo do carro, embora não chegue a esse ponto de ganhava o campeonato com carro ruim. Isso aí já é um pouco exagero, que é automobilismo, mas que de fato ele fazia diferença com carros
não tanto assim prontos para ganhar o campeonato, isso é verdade. A gente falou sobre Max Verstappen, que o Max Verstappen talvez em termos de mentalidade seja muito parecido com o Senna, em termos de objetivo, em termos de foco, em termos de ser da velha escola, né, da velha guarda do automobilismo. Em termos de característica, Thiago, você acha que dá para um piloto hoje, um piloto do grid atual da Fórmula 1, um piloto moderno, replicar os mesmos estilos de Ayrton Senna, ou são épocas completamente diferentes, em termos de carro, em termos de aerodinâmica, em termos de motor? Ou você acha que dá para replicar pelo menos um pouquinho ali do estilo do Ayrton? Tem técnicas de pilotagem que são inerentes a qualquer época do automobilismo. Você fazer trail braking, que é você fazer uma frenagem de entrada de curva, você faz na época do Senna, faz na época do Verstappen. Você fazer slow in, fast out, entrar lento para sair rápido, fazendo o carro rotacionar rápido, você fazia na época do Senna, fazia na época do Verstappen. Tem estilos de pilotagem que você pode emular das gerações distintas. Mas quando se fala muitas vezes de Senna e Verstappen, se compara muito a personalidade. É uma frase marcante de Senna, é aquela da entrevista dele com Jack Stewart, que o Jack Stewart está reclamando justamente de uma característica que você vê muito no Verstappen. Você é muito abusado, você entra muito de lado na curva, você bate com todo mundo e tudo mais, e o Senna diz aquela famosa frase: If you no longer go for a gap that exists, no longer a racing driver. Se você não for mais para aquela brecha que surgiu, você não é mais piloto de corrida. E essa frase se encaixa perfeitamente com o Verstappen. Então, por isso que se compara muito Verstappen e Senna, né? Nem tanto pela técnica de pilotagem, mas pelas características de personalidade, pelo jeito aguerrido, pelo jeito ousado, e que faz com que muitos fãs de Verstappen hoje identifiquem esse traço de personalidade do Senna nele. Pois é. Inclusive, Thiago, um vídeo muito bom que eu vi no Fórmula Brum, se não me engano, você soltou no final do ano passado uma comparação direta, né, entre Senna e Verstappen, para no final chegar a uma conclusão bem interessante. E você passa por diferentes aspectos, né? Desempenho no kart, que são as categorias de base do automobilismo, desempenho também em outras categorias. A gente sabe que o Verstappen é um amante do endurance, ele gosta do GT, enfim, e por aí vai. Então, um vídeo bem legal e que eu recomendo, viu, passar lá no Fórmula Brum. Enfim, youtube.com/otempo, youtube.com/otempoesportes, é o Curva 1 especial falando dos 66 anos de Ayrton Senna da Silva. Já vamos chegar na nossa reta final. E do ponto de vista técnico, qual o maior legado que o Ayrton Senna deixa para a Fórmula 1, na sua opinião, hein, Thiago? Acho que do ponto de vista técnico é justamente a maneira de trabalhar. O Senna era muito marcante por isso. E embora quando a gente fala de um aspecto técnico, a gente esteja procurando uma técnica de frenagem, uma técnica de aceleração, traçado de corrida, mas saber trabalhar com a sua equipe, saber transmitir para o engenheiro o que está acontecendo com o equipamento, conseguir fazer com que todos esses atores trabalhem em torno de você no carro, é uma valência, é uma característica técnica imprescindível para qualquer profissional. O automobilismo é um esporte coletivo mais individual que existe, né? Você tem ali o piloto no cockpit, mas você tem uma equipe toda tendo que trabalhar em conjunto. Então essa maneira do Senna trabalhar a sua preparação física, a sua preparação mental, fazer esse trabalho com o engenheiro, saber dizer cada coisa que está acontecendo em cada trecho da pista, em cada equipamento do carro, mas fazer isso tudo trabalhar de forma unida, ter uma sinergia nisso tudo. Eu acho que o grande legado de Ayrton Senna é esse, e não à toa, muita gente se espelha no Senna para as suas profissões. Muita gente se identifica com Ayrton Senna em coisas que não tem nada a ver com o automobilismo. Na sua rotina de trabalho, no seu comprometimento de estudar. Se você tocar uma música do Ayrton Senna e for para academia, você se sente o Ayrton Senna. Se você tocar aquela música do tema da vitória e for fazer compra no mercado, você até compra as coisas melhor, entendeu? Você se sente, muitas vezes, o Ayrton Senna. Não é à toa que a gente tem essa frase: o fulano é o Ayrton Senna da música, é o Ayrton Senna das artes, o Ayrton Senna da culinária. Quando a gente fala isso, a gente está falando que o cara é o melhor naquilo que ele faz.
Então, acho que o grande legado de Ayrton Senna é essa maneira de trabalhar que fez ele o grande campeão que foi. E é isso, né, Ana? Esse legado que foge um pouquinho das pistas e vai para diferentes áreas, para diferentes vertentes da vida. A gente sabe que o Senna, talvez indiretamente, ele foi o grande coach de todos nós, né? Não só dentro do automobilismo, mas também uma lição fora dela, lição de empenho, de comprometimento, de afinco com o que faz, de ser apaixonado, aficionado com a sua profissão. E isso é muito legal, né? Não, com certeza, né? Ele deixa um legado pra gente além do esporte, né? Assim, eu penso que quando eu penso de Ayrton, assim, a determinação que ele tinha pra ele ser o melhor. Então, ele sempre buscou isso e acho que, como o Thiago falou, né? Todo mundo se sente ali um pouquinho Ayrton fazendo as coisas com muita determinação, com muito foco, com muito trabalho. Então, eu penso muito nisso. E ele atravessou gerações, né? E acho que atravessa até hoje, igual eu comentei. Meu irmão, de 10 anos, sabe quem é o Ayrton Senna e ele simplesmente é alucinado com carros. E, assim, queria ele. Queria que meu irmão fosse piloto de kart. Quem sabe um dia. Ué, quem sabe um dia? Tem quantos anos ele? Tem 10 anos. Ah, não. Tá na idade ainda. Com 10 anos, ô Thiago, com 10 anos, dá pra um menino entrar no kart, se desenvolver como piloto? É a idade, né? É a idade-chave ou mais cedo, mais tarde? Qual que é a sua opinião? Quando a gente pensa assim, vou começar no kart, a gente tem sempre aquela ideia, né? Vou chegar na Fórmula 1. Chegar na Fórmula 1 pode ser que chegue, pode ser que não chegue. O importante é, você tem hoje grandes profissionais, médico, engenheiro, professor, que usou daquilo que aprendeu no kart, no automobilismo, e ainda usa hoje no simulador, na sua profissão. Então, o que você vai extrair sendo um kartista, sendo um piloto, a gente não pode só pensar assim, se eu não chegar na Fórmula 1 não tive sucesso. Eu digo isso porque, por exemplo, eu, com 14 anos, depois daquele acidente 1º de maio, meu pai falou, kart de jeito nenhum. Então, eu com 20 e poucos anos, comprei meu equipamento, fui um kartista ali, dentro daquilo que eu queria fazer, com sucesso, tudo mais e tal, e até que chegou um ponto e falei assim, agora chega, tá bom, vou tocar na minha vida. Então não tem idade assim. Eu comecei com 20 e poucos anos, 10 anos pode começar e se dar muito bem no esporte, e hoje em dia você tem categorias de sênior, você tem cara de 40 anos correndo, você tem de tudo. Então acho que é importante, se você gosta daquilo que você está vendo, o automobilismo, tem que fazer mesmo. O Senna, ele traduzia uma coisa que talvez a geração mais jovem não viveu isso, porque tem um contraponto geopolítico aí. O Senna era um piloto brasileiro que vencia numa época do nosso país em que a gente não tinha tanta abertura de equipamentos. Nós sabemos que lá para os anos 90, 91, 92, começamos a ter alguns equipamentos estrangeiros aqui. Então nós vivíamos um país em dificuldades e o Senna era o brasileiro que ganhava e usava as cores do Brasil no capacete, levantava a bandeira com orgulho. Isso impactou a nossa geração. Isso fez com que a gente também se motivasse para muitas coisas. Então, acho que se o cara quer começar hoje no automobilismo, tem que ter esse jeito aguerrido do Senna, fazer a coisa bem feita, fazer com amor, fazer com carinho, que chega lá. E você tocou num ponto bem importante, ponto geopolítico, e o Brasil naquele momento também, se a gente for pegar o futebol, ele é o principal esporte, não só no Brasil, como em todo o mundo, né? É o esporte mais popular de fato. Mas na época o automobilismo ele estava muito aflorado justamente por esse sentimento do brasileiro em querer ver um outro brasileiro ganhando. E a seleção brasileira, a gente sabe, viveu um hiato de 24 anos sem títulos entre 70 e 1994, justamente 94, né? Ano em que nos despedimos de Ayrton Senna. Um período muito longo sem títulos mundiais. E o Senna foi o grande expoente em termos de conquistas, o grande expoente brasileiro no cenário esportivo mundial. Então tem muito disso, né? Tem aquela questão do pertencimento. O brasileiro queria ver outro brasileiro ganhando. Não deu no futebol, mas deu no automobilismo e deu com Ayrton Senna da Silva sendo tricampeão, né? 88, 90 e 91. Vamos para a reta final do programa? Vamos às dinâmicas, a hora que eu gosto muito. Ô, Thiago, na verdade, eu acho que tem 3 brincadeiras aqui pra você. Deixa eu só dar uma checada aqui. Eu acho que viu? Ó, tem 1, tem 2, tem 3. Isso, 3 brincadeiras pra você.
3 dinâmicas, 3 desafios. Vamos lá. A primeira delas, qual a melhor vitória da carreira de Ayrton Senna? Eu vou soltar algumas aqui, a gente vai naquela espécie de mata-mata, vai eliminando até chegar na corrida definitiva, na vitória definitiva. Fechado? Fechado. Bora lá. A primeira. GP do Japão, GP de Suzuka em 93 ou GP da Bélgica de 85? GP do Japão de 93 é um que ele quase quer sair no braço com o Irvine, que o Irvine quer ultrapassar ele. Tudo mais. Exatamente, tal, né? A confusão com o Ed Irvine. Eu acredito que pela maneira como foi toda a temporada de 93, essa corrida me impactou um pouquinho mais do que a outra. Tá, então 93. GP do Japão de 93. GP do Japão de 1993 em Suzuka ou GP da Hungria de 88? Acho que 88, vou ficar com essa vez aí, porque era um ano de uma disputa muito ferrenha com o Alain Prost e qualquer vitória fazia uma diferença muito grande. Não que 93 eu não tivesse disputado, o Prost estava na Williams, né? Mas 88 fazia uma diferença muito grande para o seu primeiro título, então eu vou ficar com a de 88. Então vamos lá. Hungria 88 ou Mônaco 89? Mônaco 89, ele começa uma sequência de vitórias, né? Ele é o Mr. Mônaco, se não me engano foram 6 vitórias, 89, Isso. 90, 91, 92, né? 93 também, 88 ele deu no muro, né? Então vamos ficar com essa de 89, que foi ele lavou a alma ali. Exatamente. Foi a segunda conquista dele em Mônaco, porque a primeira foi em 87, sim, 87 então vamos comparar 87, as duas. Exatamente. Mônaco 87 ou Mônaco 89? Interessante isso aí que você falou, porque eu tinha um pôster do Senna, do Nacional, com a Lotus amarela, que era justamente de 87. Então eu vou ficar com essa de 87, só para lembrar desse pôster que eu tinha. Boa. Então vamos lá, Mônaco 87 ou Mônaco 92? Aquela vitória no braço contra o Nigel Mansell. Olha, aquela vitória do Senna contra o Nigel Mansell, quem puder assistir essas últimas voltas, vai achar aí no YouTube. Tem uma hora que, na saída do túnel, ele anda de lado com a McLaren, igual o kartista faz. Então eu vou ficar com a de 92, só porque aquele jeitinho de lado para segurar um Mansell é típico de kartista. Sensacional. Tem no YouTube, inclusive, narração de Kleber Machado, espetáculo, viu? Se eu não me engano, foram 8 voltas do Senna com carro inferior, com uma McLaren inferior, segurando o Mansell no braço. Então vamos lá. E fique assistindo até depois da linha de chegada, porque poucos metros depois da linha de chegada o motor da McLaren explodiu. Então ele foi no limite. Contou com a sorte também um pouquinho, né? Bom piloto tem que contar com a sorte. Então Mônaco 92 está ganhando. Mônaco 92 ou a primeira vitória dele debaixo de chuva, Estoril em 85? Lógico que é uma vitória do Senna no Estoril, é emblemática, sim, traz uma boa recordação, mas essa de 92, pelas circunstâncias que foram as últimas voltas, a emoção que foi, ainda fico com a de Mônaco 92. Então tá, agora é que eu quero ver, viu? Mônaco 92 ou Donington Park 93? Donington Park 93... É interessante, é uma corrida que você vê muita gente comentando, né? Porque assistiu no YouTube e tudo. Eu assisti sentado na beirada da cama do meu pai. Aquilo ali ficou marcante. Ele tomou a espremida do Schumacher logo na largada. O Schumacher jogou ele lá no canto, ele passou todo mundo na primeira volta. O Galvão Bueno não conseguia nem se achar na narração direito de tanta ultrapassagem. Aquilo ali, Donington 93, só perde para uma que eu não sei se você vai falar aí, mas vamos ver. Vamos lá, tem mais 2 aqui. Donington 93 ou talvez a corrida mais física da história da carreira de Ayrton Senna, que é Interlagos 91. No Interlagos 91 é aquela que eu falei que ganha de Donington Park, né? As 8, 10 últimas voltas só com a sexta marcha. Eu acho engraçado, o pessoal falou assim, não, isso é historinha. Não, o câmbio era aqui do lado, ele tá com a mão no volante o tempo todo, que ele não tem como trocar a marcha mais. Então, essa vitória ganha de Donington, mas eu acredito que a corrida mais física que ele teve foi a primeira vez com a Toleman
que ele, na África do Sul, ele termina e vai parar no hospital, de tanto que ele não aguentava o tranco físico de que era um Fórmula 1, e daquele momento em diante ele começa um trabalho de preparação física com o professor Nuno Cobra. Então ele saiu ali, teve que tirar do carro na África do Sul, se não me engano, 1974, essa foi a corrida mais física dele, embora 91 realmente ele também ter tido atendimento do médico e tudo mais, mas acho que 84 foi mais difícil para ele. Tá aí. Então vamos lá. GP do Brasil. Deu GP do Brasil, né? Você escolheu o Brasil? GP 91? do Brasil 91. Boa. GP do Brasil 91 Interlagos. E para fechar, talvez para muitos, né, a vitória mais emblemática da carreira de Ayrton Senna. Não sei se para o Thiago. Suzuka 1988. Então, essa aí, com certeza, no sentido assim, na nostalgia, ela ganha de 91. 91 marcou muito para mim pelas circunstâncias das últimas voltas, o drama que foi, ele com o pneu slick, chovendo, só com uma marcha. É uma vitória no sentido de pilotagem que chama atenção. Mas 88 tem uma nostalgia, né? Você acordar de madrugada, assistir uma corrida, o Senna largou na pole, caiu lá para o final do grid, porque engasopou lá, como diz o Galvão Bueno, a largada dele. E em termos desse quesito nostalgia, 88 vai ganhar de 91 sim. Então tá aí. 88, Suzuka, GP de Suzuka, o grande prêmio que garantiu o primeiro de 3 títulos de Ayrton Senna naquela rivalidade histórica com Alain Prost. Thiago, segundo desafio para você, a gente já tá acabando, já tá encerrando. Qual a versão Prime de Ayrton Senna na Fórmula 1? Foram 10 anos do Senna na maior categoria do automobilismo, de 84 até 93. Na verdade, até 94, só que 94 não foi uma temporada fechada. Então vamos de 84 até 1993. Começando com o primeiro ano, 1984 ou 1992? 1992. 1992 e 93 são anos que ele não ganha o título. Ele enfrenta Mansell com a Williams em 92, com aquilo que é considerado o carro mais tecnológico da história da Fórmula 1. Depois, hoje, você tem muitas tecnologias que você não tem hoje na Fórmula 1. E 93 contra o Prost, ele enfrentou carros superiores a ele e ali ele extraiu o suprassumo da pilotagem dele. Então, o 92 ganha. Então tá. Senna 92 ou Senna 87? Senna 87, ele tem que aprender a lidar com a suspensão ativa, que foi o Gerard Carouge que começou a desenvolver na Lotus. E ele teve uma capacidade muito grande de adaptação com essa suspensão ativa. Então, embora eu acredito que em termos de pilotagem, 92, 93 seja superior, em termos de adaptação ao equipamento, 87. Vou ficar com 87 para a gente fazer uma dinâmica aí seguindo essa linha. Boa, vamos lá então. Senna 87 ou Senna 1986? Senna 1986, você não tem o fator, embora seja o Gerard Carouge que está lá na Lotus também fazendo esse trabalho, aparece um Ayrton Senna no limite, aguerrido, com voltas de classificação igual na Austrália, que ele anda de lado, o carro parece que está sambando inclusive na reta. Em termos de pura pilotagem, aí eu vou ficar com 86 só para a gente seguir aí a dinâmica também. É uma outra maneira de a gente ter uma leitura do Ayrton Senna. Tá aí, Senna 86... Senna na Lotus, o último ano do Senna com a Lotus preta, né? Porque 87 o Lotus amarela e depois McLaren em 88. Então vamos lá, na sequência, Senna 86 ou Senna 1989? Olha, eu vou ficar com... Você falou 86 ou 89, né? Isso. Eu vou ficar com Senna 86 por uma característica que, infelizmente, a nova geração, inclusive dos videogames, nunca vai experimentar. Naquela época, eu ia com meu pai no fliperama e a gente pegava o Gol BX dele e colocava na rádio AM. A rádio AM dava uma interferência que, misturada com o rádio e a caixa de som do carro, dava um barulho que era igualzinho daquele carro de 86. Então, acho que pelo esse som, entendeu? Eu vou ficar com 86. Isso é uma coisa que a nova geração não vai ter como reproduzir, mas a vibração do carro, o barulho do Gol BX com aquela rádio AM dando interferência, era igualzinho o som do Fórmula 1 de 86. Então vai na nostalgia então, Senna 86. Senna 86 ou o primeiro ano
em que ele busca uma vitória na Fórmula 1? 85? Na 86, eu acho que ele tá assim, um pouco mais maduro do que 85, e você vê ele um pouco mais no limite. Então eu ainda fico com 86. Tá. Senna 86 ou Senna 90? Então, Senna 90 é o Senna com sangue nos olhos naquela vingança contra o Prost, né? Sim. Aquele Suzuka 90, aquele a curva é minha ou é minha, né? Então aquilo ficou marcante. Não quero ficar defendendo esse tipo de coisa não, mas para nós, brasileiros, que vivíamos numa época que o brasileiro era o vira-lata do mundo, baixávamos a cabeça para muita gente de fora. O Senna chegou ali e falou, não, a curva 1 é minha, ou eu faço a curva em primeiro ou não tem curva. Então 90 vai ganhar por causa disso aí. Tá, e o Senna com sangue nos olhos, a revanche contra Alain Prost. Senna 90 ou Senna 91? Então, o Senna 91 vai ganhar do Senna 90, porque a primeira metade de 91 é domínio McLaren. Domínio, por assim dizer, né? Muito mais vitórias em 91. Mas a partir da segunda metade de 91, a Williams começa a despontar um carro que veio a ser dominante em 92. E o Senna começa a ter muitos problemas. A gente tem uma sequência de vitórias do Mansell, o Senna começa a ter uma certa dificuldade, e temos aquela famosa corrida de Suzuka 91, que o Gerhard vai na frente, o Senna fala, vai na frente que deixa que eu seguro o Mansell. O Mansell tentou passar ele por fora na curva 1 de Suzuka e foi parar na caixa de brita. Então, a maneira como ele teve que brigar na segunda metade do campeonato ganha de 90 aí. E terminou o campeonato de 91 também de forma honrosa e de forma muito legal, né? Praticamente cedeu a vitória ao companheiro, ao Berger, enfim. Senna 91 ganhando por enquanto. Agora, a comparação, você já disse, talvez o melhor ano da carreira de Ayrton Senna, mas será que vai mudar? Senna 91 contra Senna 93. Então, aí eu teria que fazer uma análise bem pragmática aí, né? No sentido de emoção, nostalgia, lembrança, memória visual, eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo esse programa votaria em 91, e eu também votaria em 91. Mas sendo lógico, analítico aí, meio igual eu faço lá no Fórmula Brum, 92, 93, nós vemos o suprassumo de Senna, mesmo que a gente não tenha visto ele vencer o campeonato. E aí que está o grande diferencial. Automobilismo, o carro é preponderante, mas a gente tem que ter a capacidade de ver que muitas vezes, embora o equipamento seja superior para o rival, ali você está vendo um grande piloto. Então eu acho que o Senna 92, 93, em termos de pura pilotagem, ganha de 91, e 91 ainda leva pela paixão, pelo amor, pela nostalgia de tudo que foi aquilo ali. E para fechar a comparação, 93 contra Senna 88. A Senna 88 vai vencer, porque é o primeiro título dele, né? Agora, é aquilo que eu falo, quando você vê pura pilotagem, eu ficaria com 93, mas vou ficar com 88, porque foi o primeiro título e isso marcou muita gente. Tá aí, Senna 1988, para o Thiago, a melhor versão de Ayrton Senna da Silva na Fórmula 1. Thiago, para fechar a dinâmica com você, quem é o GOAT, hein? Quem é o GOAT da Fórmula 1, GOAT histórico? Vou começar com um cara que eu tenho certeza que é um dos seus ídolos, Nelson Piquet. Nelson Piquet ou Fernando Alonso? Nelson Piquet. Nelson Piquet ou Jack Stewart? Nelson Piquet. Piquet ou Jim Clark? Olha, o Piquet é o piloto que eu tenho uma admiração muito grande, que me fez querer ser um piloto que queria mexer no equipamento. Mas o Jim Clark é um piloto completo, porque ele corria também de Anápolis, corria de Fórmula 2, corria de Fórmula 1. Jim Clark, para a gente pensar um pouquinho no piloto mais completo. Tá certo. Jim Clark ou Nick Lauda? Nick Lauda tem as características do Jim Clark e soma isso à sua capacidade analítica e de entender o equipamento. Então, Nick Lauda. Nick Lauda ou Alain Prost? Aí você tem um acréscimo àquilo que é o Nick Lauda. O Nick Lauda tem as características que eu citei do Jim Clark, tem a característica analítica de entender o equipamento, mas o Prost tem essa capacidade de fazer isso tudo e ainda se adaptar no estilo de pilotagem, que tornou ele nada mais, nada menos do que o professor, que conseguia chegar nas provas com o carro inteiro e ganhou 4 títulos aí, embora no embate direto com o Nick Lauda perdeu por meio ponto lá em 84. Aí,
Alain Prost. Prost ou Juan Manuel Fangio? Aí eu não vi o Juan Manuel Fangio correr, mas eu tenho como lembrança, assim, daquilo que a gente... Lembrança não, conhecimento daquilo que a gente sabe do Fangio, essa ênfase dele da mecânica, né? Ele era um cara que mexia na mecânica, gostava de trabalhar com os mecânicos. Ele tem essa característica, mas o Prost ganha dele por todos os outros fatores. Tá certo. Então vamos lá, vai começar a apertar agora porque Prost contra Max Verstappen. Bom, o Prost contra o Verstappen fica muito próximo, mas existe uma característica do Verstappen que eu acho que é inerente a um piloto que falta um pouco ao Prost, às vezes ele tinha, que é esse jeito aguerrido, ousado, intrépido, de ir para o limite que o Verstappen tem. Então eu fico com o Verstappen nesse comparativo. Boa. Max Verstappen ou Michael Schumacher? Michael Schumacher pela sua ética de trabalho. Não que o Verstappen não tenha essa ética de trabalho, mas isso foi marcante para o Schumacher. Ele fez a equipe girar muito em torno dele. O Verstappen tem um pouco dessa característica, ele também é muito comparado com o Schumacher, mas ética de trabalho e todas as outras características que a gente citou anteriormente, o Schumacher também era um cara aguerrido, então eu fico com o Schumacher em comparativo com o Verstappen. Agora o duelo dos heptacampeões, Schumacher ou Lewis Hamilton? Pela ética de trabalho ganha o Schumacher, agora muito próximo também, você pode botar na mesma prateleira aí os últimos que a gente citou, como Verstappen, Hamilton, Schumacher, acho que todos eles estão na mesma prateleira aí, tem gente que vai querer botar um ou outro na prateleira de prato, mas na minha prateleira estão os três aí na mesma. Mas o Schumacher eu fico ainda com ele pela ética de trabalho. Quando eu falo de ética de trabalho, estou falando dessa maneira quase, literalmente, né, alemã aí de reunir toda a equipe em torno de um projeto e fazer acontecer. E agora, para fechar, a rivalidade que não tivemos, né? Que teríamos talvez em 94, 95 e 96, Michael Schumacher ou Ayrton Senna? Não, a gente teve essa rivalidade e eu não vou fazer o Senna vencer só porque o programa é sobre o Senna, não. Nós tivemos um episódio, nós tivemos 2 episódios de Senna e Schumacher que para mim mostra assim, que eu tenho orgulho do Senna por isso. Brasil, Interlagos, 1992, Schumacher com a Benetton muito forte, veio para cima do Senna e o Senna simplesmente deixou a porta aberta para o Schumacher vir, armou a armadilha e entrou fechando a porta, quer dizer, mostrando aquela coisa aguerrida que muita gente às vezes hoje vai dizer que é jogo sujo, coisa de dique vigarista, mas o Senna ia lá e fechava a porta na cara do Schumacher. O Schumacher depois na entrevista vai lá, chora um pouco, que achou aquilo desnecessário, que o Senna depois ia abandonar a prova, e depois também a colisão dos dois, que o Senna foi lá e quase que saíram na mão, mas foi tomar satisfação com o Schumacher. Então acho que o piloto, como qualquer profissional, ele tem que defender também o seu trabalho, tem que ter personalidade. O Senna teve isso para cima do Schumacher, que a gente não viu o oposto. Aí tiveram aquele embate no início de 94, mas por esses 2 episódios eu vou votar no Senna, não é por causa do programa não, é por causa desses 2 episódios aí. Boa, tá aí. Então Ayrton Senna, o GOAT do Thiago. É isso, viu, Thiago? Agora eu vou fazer uma dinâmica rapidamente aqui com a Ana. Ana Maria Rocha, vai lá, hein, Ana? Desafio para você, hein? Não esperar. Pois é, desafio para você. Quem é o melhor entre os vencedores da Fórmula 1? Fórmula 1, hoje, 22 pilotos no grid atual, em 2026. Desses 22, apenas 13 ganharam apenas, pelo menos, uma corrida na Fórmula 1. Então, eu quero que você defina o melhor dos vencedores do grid atual da Fórmula 1. Vamos lá. Começando com ele, Valtteri Bottas. Valtteri Bottas ou Sérgio Pérez? Sérgio Pérez. Sérgio Pérez ou Esteban Ocon? Continuo com Sérgio. Sérgio Pérez ou Pierre Gasly? Pierre Gasly. Pierre Gasly ou Fernando Alonso? O Alonso, assim, por tudo que ele já fez, assim, né? Apesar que eu acho que ele tem que se aposentar. Tá na hora já, mas eu acho que é por ele mesmo. Então vamos lá, duelo de espanhóis, Fernando Alonso, Carlos Sainz. Alonso. Alonso ou Oscar Piastri? Acho que pensando um pouco nessa nova geração que tá chegando de pilotos mais novos, Oscar. Oscar Piastri. Oscar Piastri ou Lando Norris? Lando. Lando Norris ou Charles Leclerc? Nossa, essa agora ficou difícil.
Acho que eu vou ser um pouquinho clubista, né? Charles Leclerc. Charles Leclerc ou Andrea Kimi Antonelli? Não, continuo com Charles Leclerc. Charles Leclerc ou George Russell? George Russell. George Russell ou Lewis Hamilton? O Hamilton. Agora a grande rivalidade para fechar, Lewis Hamilton ou Max Verstappen? Nossa, assim... Muito difícil, porque eu sou bem clubista. Sempre falo que o Hamilton é meu ídolo, assim, fora o Ayrton. Mas o Max Verstappen, ele tem um estilo de corrida, assim, muito implacável às vezes. Mas eu coloco o Hamilton e o Verstappen no mesmo pódio pra mim, assim, mesmo gostando mais do Hamilton. Não, mas tem que desempatar um ou outro. Ah, mas que pena! Tem que escolher um. O Hamilton, sempre. Então vai lá. O coração falou mais alto. Sempre. Tá aí, Lewis Hamilton, o melhor vencedor do grid atual da Fórmula 1 para Ana Maria Rocha. Tiago, muito obrigado pela sua participação, viu? Valeu mesmo. Hoje uma aula de Fórmula 1, uma aula de automobilismo. Você que tem uma vivência muito grande, já foi piloto de kart, tem um conhecimento técnico enorme, um conhecimento histórico também vasto. Então, muito obrigado pela participação e você já está convidado para o próximo programa já, viu, garoto? Eu agradeço aí o convite, foi um papo muito legal, passou rápido aí a conversa. Falar de Ayrton Senna é sempre bom, mas eu agradeço muito o carinho de vocês aí pelo convite e temos as ordens aí para outras oportunidades, foi muito legal. Valeu demais, Tiago. Tiago que está sempre no Fórmula Brum, lives semanais sobre a Fórmula 1, pré-GP, pós-GP. Então acompanhe, Fórmula Brum. Ana, muito obrigado por hoje, um programa excepcional. Falamos sobre Ayrton Senna, falamos sobre Fórmula 1, novo regulamento, era turbo, efeito solo, enfim. Hoje foi uma aula aqui com o Tiago e muito obrigado pela participação novamente. Eu que agradeço mais uma vez o convite, né? De estar aqui. Falar de Ayrton para mim é sempre muito bom, mesmo que eu não tenha vivenciado, não tenha visto ele correndo, mas é como se eu tivesse conhecido ele, assim, é muito bom. Falar de Fórmula 1 é sempre maravilhoso. Eu tô aqui. E é isso. Forte abraço para você, Ana, forte abraço para você, Tiago, abraço também para você que nos acompanha e lembrando, daqui a 2 semanas estaremos de volta para a gente fazer aquele balanço do que melhor aconteceu no GP do Japão, que será a 3ª etapa da Fórmula 1 temporada de 2026. Curva 1 indo embora, mas voltamos na próxima. Forte abraço, valeu!